De volta, um programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação, mais uma vez aqui conosco, o Dr. Batista Pires, ele que é especialista em vasectomia, né, e claro, vai trazer mais abordagens nesse sentido, novidades e os cuidados, né, que a pessoa deve ter, além, é claro, de dicas importantes que ele sempre traz. Tudo bom? Tudo bem, César. É um prazer estar aqui sempre com vocês, né, conversando esse assunto que é tão ainda encoberto de algum mistério, né, César? E ainda existe, não vou negar, apesar de fazer já a vasectomia há mais de 25 anos, não vou negar, ainda existe o tal do preconceito, César. E ainda bem que vocês existem também para diminuir esse preconceito. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje de volta. Tu estavas falando em novidade, César. O ano passado surgiu numa reunião de vasectomistas nos Estados Unidos, a ideia do Dia Mundial da Vasectomia, e foi realizado ano passado, no dia 18 de outubro, na Austrália. A Austrália patrocinou esse evento, foi totalmente transmitido via internet, uma cirurgia feita na Austrália, e no mundo inteiro foram feitas 1.000 vasectomias concomitantemente. Eu fui o representante do Brasil, o que me deixou muito feliz. Esse ano nós vamos ter a segunda edição do Dia Mundial da Vasectomia, dia 18 de outubro. E eu já lancei a ideia para que Porto Alegre seja um local, um dia para abrigar o Dia Mundial da Vasectomia. Que interessante, parabéns, né? De fato, olha, trazer assim, informações como essas e, é claro, provocar aqui as nossas autoridades e a nossa sociedade para que se reflita. E um dia especial já está aí lançado, dia 18 de outubro, uma questão de aderir. E casualmente aqui no Brasil coincide com o Dia do Médico. O dia 18 de outubro é o Dia do Médico aqui no Brasil. Então, Dia Mundial da Vasectomia. Então, dupla alegria. Exatamente. De poder realmente levar adiante, como o senhor bem disse aqui, ainda com algum preconceito. E para que a gente possa contribuir, diminuir esses preconceitos, vamos novamente recolocar essa situação da vasectomia e da sua importância dentro da sociedade moderna. Exatamente. O preconceito existe porque a área da sexualidade implica preconceito, né? Então, falamos em sexo, sempre tem alguma coisinha. A vasectomia traz no seu bojo histórico uma certa limitação, que as pessoas queriam fazer sexo livremente e algumas religiões proibiam. Então a vasectomia ficou sempre sendo proibida em algumas culturas devido a objeções religiosas. Isso hoje já não acontece, ainda bem. Hoje está distanciado o problema médico do problema da religião, que algumas religiões ainda diziam, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, era um sinônimo de dizer, não façam controle da natalidade. Mas hoje, César, é difícil um casal não fazer o seu planejamento familiar, o seu controle da natalidade. Antigamente, nós víamos famílias enormes, 18 filhos, 17, 16, muito comum, na campanha, na fronteira, nas cidades pequenas, famílias numerosíssimas. Por quê? Os filhos eram também trabalhadores na pequena indústria rural. Então, os filhos ajudavam na colheita, na cultura do gado. Os filhos eram necessários como mão de obra. Hoje em dia, não há mais isso. Tem toda a mecanização rural, tem toda a infraestrutura que está bem mais acessível. Então, as famílias começaram a se voltar para a ideia de, em vez de mão de obra, vamos dar um futuro melhor para o nosso filho. E futuro melhor, sabemos todos, não pode ser com muita gente, senão o bolo vai ser partido em muitas fatias, as fatias vão ficar magrinhas. Sempre se diz, uma família numerosa antigamente dizia, onde come 10, come 11. Né? Hoje eu digo, onde come 2, o terceiro vai comer um feijão aguado. E, eventualmente, não dá para ir adiante nos estudos. Então, esse é um preconceito social. Os outros preconceitos, nós sabemos também, é com relação à interferência na vida sexual
do homem e, por conseguinte, da mulher também. Hoje já está provado, César, que a vasectomia, além de um aspecto emocional, psicológico, que ela dá mais prazer, porque o homem e a mulher estão livres da preocupação da gravidez, nós sabemos que fisiologicamente ela desperta uma melhor performance sexual. O que vem a ser uma melhor performance sexual? Mais desejo, mais vontade, eventualmente o casal está mais em harmonia, porque a mulher também já deixou de fazer os seus cuidados, principalmente à base de pílula, e nós sabemos que a pílula tem seus efeitos colaterais. Então isso trouxe uma certa tranquilidade ao casal e ele pratica mais sexo, procura mais, tem mais afinidade. O sexo é uma coisa que flui a partir da vasectomia com maior facilidade. Realmente tem aspectos importantes aí serem considerados. Uma vez o senhor vem fazendo isso há mais de 25 anos, tem um know-how em cima disso tudo, inclusive eu gostaria de falar sobre o tempo, né, dessa cirurgia. Exatamente. O senhor sempre coloca aqui com muita propriedade, o pessoal fica pensando, preocupado, e é algo realmente muito simples que o senhor coloca aqui. Extremamente simples. E gostaria que mais uma vez o senhor frisasse isso. Eu me lembro, César, acho que das primeiras vezes que eu já vim aqui, eu falava em 15 minutos, depois já falei em 10 minutos. Hoje, se eu falar em mais de 8 minutos, eu já vou estar mentindo de novo. Nós fazemos uma vasectomia ambulatorial, anestesia local, em 8 minutos. Não mais, nem, às vezes até menos, mas não mais que 8 minutos, ou seja, nada que dure 8 minutos pode ser caro ou doído, como eu sempre digo, né? O homem entra para a cirurgia, depois de 8 minutos de cirurgia, ele sai da clínica caminhando, dirigindo moto ou seu carro, pegando condução. Só não pode sair de bicicleta, mas até de moto ele pode. Cavalo também não, o gaúcho gosta às vezes de andar a cavalo, né, César? Mas ainda não estamos liberando o cavalo, então deixa o cavalo e a bicicleta em casa, faz a vasectomia, depois pega o seu veículo, vai para casa, faz um repouso de 4 horas no dia e somente durante 5 dias vai evitar relações sexuais e esforço físico. Detalhe, não está proibido no dia da cirurgia de levar a esposa para jantar, de tomar um vinho, de tomar uma caipirinha, uma cerveja, um chopp, ou seja, bebida alcoólica liberada, dar uma saída, ir para lá e para cá, até um cinema, em nada. Grande parte dos meus pacientes vem porque um amigo dele fez e estava lá no galeto, estava lá no churrasco de noite, estava lá na festinha familiar, um aniversário, uma formatura. Poxa, mas fez vasectomia, está aqui, não sente nada, nem pontos tem. Que maravilha, realmente é algo que evoluiu muito. Exatamente. Só nesse tempo que nós estamos aqui tratando desse assunto, já houve uma redução significativa. Redução, né, do tempo, né, César? Muito. E, além disso, evidentemente, gostaríamos de abordar a questão das indicações, né? Porque o senhor sempre coloca isso, as pessoas às vezes têm preocupações com relação a isso, não é algo que vá conter a questão da procriação, nada disso, muito antes pelo contrário, é algo que se faz planejadamente. Planejadamente. O casal decide a hora que não quer mais ter filhos. Justamente. E nesse sentido existe inclusive uma legislação. Sim. Porque eu gosto de frisar essa situação, porque muitas pessoas que nos assistem agora pensam que há uma complicação nesse sentido e existem inclusive facilitadores através do próprio o serviço de saúde. Exatamente. Coloca à disposição, né, a questão da vasectomia. Eu gostaria que o senhor referisse mais uma vez isso e é claro, desse o destaque importante a essa situação para as pessoas que não têm condições econômicas. Exato. Isso é muito que possam fazer com tranquilidade. A vasectomia é um direito, César. Ou seja, todo brasileiro tem direito a obter a sua vasectomia via Sistema Único de Saúde, Sistema SUS. Ou seja, sem nenhum custo, via poder público. A lei que regula a vasectomia, ela diz o seguinte: todo e qualquer homem com 2 filhos pode fazer sua vasectomia a partir dos 18 anos de idade. 18 anos de idade, tem 2 filhos, já pode fazer. Então, 18, 19, 20,
sucessivamente. Se não tiver 2 filhos, se tiver 1 ou nenhum filho, aí tem que ter completos 25 anos. Fez 25 anos num dia, não tem filhos, não quer filhos, no outro dia pode estar fazendo sua vasectomia, é um direito, ou seja, o nosso poder público, ele usa a lei, e eu também, né? Então é um direito do cidadão obter a sua vasectomia. Eventualmente, a gente via muito empecilho, até algum tempo atrás, tu é muito novo, tu tem 30 anos, depois tu vai casar e vai querer filhos, não faziam. Tu é muito nova com relação à mulher, depois o teu marido te separa e aí ele vai querer ter filho com outra, não faziam. Gente, é um direito especificamente tratado na lei. 2 filhos, a partir dos 18 anos, 1 filho ou nenhum filho, 25 anos. Realmente Pronto. É importante referir isso, até porque, na verdade, o senhor colocou aqui à disposição da comunidade em da geral. População carente, né? Outro aspecto também é que, basicamente, aqui no Rio Grande do Sul, nós já eu fiz 9.000 vasectomias já, aqui no Rio Grande do Sul. Esses 9.000 já multiplicaram na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente de lazer. Os seus amigos já sabem que ele fez vasectomia e isso vai criando uma onda de conhecimento muito boa. Então, nós já temos vasectomia oferecida pelo poder público praticamente em todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul. Eventualmente, quando um município, até por demanda muito pequena, não tem, ele sabe de um município ao redor que tem. Então, isso é uma coisa muito, muito boa, né? Do outro ponto de vista médico também, não há nenhuma contraindicação para vasectomia. Diabético, nenhum problema. Doenças do coração, nenhum problema. Fígado, rins, ossos, absolutamente nada. A vasectomia não tem nenhuma contraindicação. Nem hipertensos, nem normotensos, absolutamente nada. Qualquer homem pode fazer. Muito bem. Então, vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aqui, o Dr. Batista continua conosco e nós vamos falar também da campanha, né, que ele faz aí junto às mulheres. Continue ligado, que num instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Batista Pires, especialista em vasectomia, claro, trazendo aí informações dentro da sua área de atuação e as novidades, né, que você pôde conferir no bloco anterior, e o dia da vasectomia, 18 de outubro, inclusive a proposta já provocando a sociedade, os próprios dirigentes aí, prefeitos, para que também busquem dentro, né, de Porto Alegre, no calendário, abra um espaço para que possam tratar também desse tempo para reflexão. E por falar em reflexão, nós temos aí as mulheres, que são as que contribuem muito com o Dr. Batista aqui no sentido de motivar, né, os maridos, os seus companheiros a estarem lá com eles. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, dessa campanha que o senhor faz lá. Exatamente. César, é bem interessante que são as mulheres que procuram a vasectomia. São elas que ligam para se informar, são elas que marcam o dia e a hora e, por último, avisam o marido, tu tem vasectomia amanhã.
O quê? Mas eu nem estou preparado. Não, amanhã já marquei, não tem desculpa. São sempre as mulheres. Uma razão muito simples, e é o que eu sempre digo lá. Vasectomia, a opção ideal para a mulher moderna. Mas como? Vasectomia para homem ou mulher que faz a opção? Eu explico. É sobre os ombros da mulher que recaem todos os ônus da procriação, da reprodução humana, do fato de ter um bebê. Bom, é a mulher que usa o DIU, com todos os seus efeitos colaterais. A pílula, toda mulher sabe os seus efeitos colaterais. Os injetáveis, né? É a mulher que tem o seu metabolismo alterado durante os 9 meses da gravidez. Ela que tem a sua imagem modificada, né, para bem ou para mal, às vezes acontece um sobrepeso, a mulher fica chateada. O homem não tem nada disso. O homem não faz uso de pílula, o homem não faz uso de injetável, o homem não engravida, o homem não tem as dores do parto, o homem não tem os pontos da cesariana e, além do mais, o homem não amamenta. Então, poxa, até por uma questão de democracia, de equilíbrio, o homem tem que fazer a sua parte. Então, às vezes, ele vai meio a contragosto, mas a mulher fica muito feliz. Eventualmente, eu converso com as mulheres, eu digo, doutor, eu vim, elas vão junto. Eu vim porque ele estava quase desistindo ali na hora, no elevador. Dava pela mão, no cabeça, como se diz aqui. Homem, vocês talvez já saibam disso, tem pavor de agulha. Homem foge de agulha, enfrenta lança, machado, faca, espada, numa boa, revólver, arma de fogo, sem nenhum problema. Agora, coloca uma agulha pequenina, fininha na frente do homem, mas ele se entrega totalmente, né? Então ele foge. Só o fato dele imaginar uma agulha no seu saco, na sua bolsa escrotal, é uma coisa já para ele não dormir uma semana. Na bolsa escrotal de um amigo até ele consegue imaginar, mas na dele ele não consegue imaginar, não tem jeito. E a mulher não, a mulher enfrenta tudo. A mulher não tem nenhum medo de agulha, de injeção, absolutamente nada. Mas os homens estão fazendo a sua parte, isso é muito bom, estão fazendo o seu companheirismo, a sua parceria com as suas esposas, suas parceiras também, né? E estão enfrentando esse medo da agulha e vão lá. E agora, obviamente, aqui nós repetimos, é totalmente indolor. Até faço uma brincadeira lá. Se doer, eu devolvo o dinheiro. E eu sei quando ele está fingindo. Tá certo. Não me engana. O doutor Batista é sempre muito bom falar consigo, né? Essa espontaneidade, essa alegria em falar, né, de um procedimento que já vem realizando há tantos anos. Exatamente. E, por falar nisso, doutor Batista, a faixa etária que mais lhe procura, certo. Os homens, quais são? Dentro da lei nós temos todas, né? Eu sempre conto um caso de um jovem que me procurou com 75 anos, estava com uma namorada jovem, estava com medo de engravidar, porque o pai dele foi pai aos 85. Então a gente tem toda a gama de idades. Assim como eu já fiz também em alguns jovens de 20 anos de idade, 4 filhos cada um, foram levados por suas mães, que cuidam dos seus 4 netos, cada avó. Cada um fez com uma namorada, as namoradas meninas também não queriam saber, e os netos ficavam com a avó. Então, esses são os meus 2 extremos. A média, César, está entre os 30 e 45 anos, mais ou menos. O homem já está decidindo bem mais precocemente a hora de ter tranquilidade, parar de ter filhos, né? E ele sabe que existe ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, mas não existe ex-pai. Se ele tem os filhos hoje com a sua parceira, caso venha a se separar, ele sabe que aqueles filhos vão ser dele o resto da vida. E é a esses filhos que ele tem que se dedicar. Então, daqui a pouco fica assim, muda de parceira, muda de casamento, faz um filho, muda mais um filho, muda mais um filho. Poxa, essas crianças merecem pai. Criança merece pai. Então,
é um chamado à responsabilidade paterna, que o homem faça essa reflexão de que ser pai é bom, é maravilhoso, mas tem uma responsabilidade implícita. Não é só largar a criança, vai se virar, vai crescer, deu certo com os outros, esse também vai. Não. Hoje em dia, com a globalização, tudo se tornou mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mais fácil a comunicação, nós estamos falando aqui, estão te vendo lá no Japão, sem nenhum problema. Estão nos ouvindo lá, a comunidade brasileira lá no Japão. Estão nos ouvindo na Indonésia, em qualquer parte do mundo simultaneamente. Porém, algumas outras coisas não ficaram mais fáceis, ficaram mais difíceis. O mercado de trabalho, um país produz um artigo bem mais barato, traz para cá, já fecha uma fábrica aqui. Aquele pai desempregado já vai ter problema no sustento dos seus filhos. E aí é uma bola de neve. Aqueles filhos não vão ter uma boa educação, não vão ter um bom futuro. Seus filhos também vão, provavelmente, diante desse quadro de globalização, enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Se exige uma língua estrangeira, se exige um curso superior, um curso técnico, se exige cada vez mais do trabalhador para uma vaga de trabalho. Mais especialização. Mais especialização. Sem dúvida nenhuma, e realmente uma tendência mundial. Então, doutor Batista, estamos aqui chegando aos minutinhos finais, né? Realmente é uma alegria a gente poder compartilhar essas informações com o nosso público ouvinte, telespectador, e o alcance cada vez maior que se tem aqui, realmente as tecnologias, elas criaram facilitadores, ferramentas importantes. Exatamente. Tanto que o senhor aqui coloca aqui situações que hoje o pessoal recebe a informação, mas isso fica assim por um bom tempo, ainda sendo veiculado e sendo, evidentemente, acessado nas redes sociais. Exato. E a gente sabe da importância de tudo isso. Então, eu gostaria que nesses minutos finais o senhor se dirigisse a esse público composto aí, para que realmente eles venham a refletir sobre essa questão da vasectomia. Exatamente. Eu cunhei algumas expressões, por exemplo, para salientar a importância do planejamento familiar. Evitar a gravidez do acaso. O que é a gravidez do acaso? Esqueci da pílula, não usei o preservativo e teve uma relação. A gravidez do acaso. A gravidez do descaso. Já teve algumas gravidezes, foi tudo bem? Se vier outra, tudo numa boa. A gravidez do ganhar prazo. Isso até existe, César. A mulher que engravida para não... Ela está às vésperas de ser demitida de um trabalho, ela sabe que vai acontecer isso, aí ela engravida para ganhar prazo no seu trabalho. Então, isso aí são coisas que a gente não pode mais aceitar nos dias de hoje, né? Tem também a gravidez do atraso. O que é isso? É um atraso na cultura de que uma criança serve para segurar marido. Isso acontece muito. A gravidez do atraso. Não devemos nunca usar a gravidez com fins outros que não sejam o de querer um bebê. E não devemos imaginar a chegada de um bebê só para nos satisfazer. O bebê tem que ser, antes de mais nada, satisfeito ele, não satisfazer o adulto. Palavras de sabedoria aqui, doutor Batista, né, sempre fecha aqui com chave de ouro. E vamos então agradecer mais uma vez, doutor Batista Pires, obrigado pela participação.
Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br